muito obrigada por nos receber hoje. É um dia bastante tumultuado, né? Um dia bastante difícil aqui em Brasília. O senhor podia começar contando como é que foi a chegada na sua casa hoje, como é que o senhor reagiu, né? O senhor ficou surpreso? Como é que foi? Por volta das 7h30 da manhã, a polícia bateu na minha porta e eu perguntei qual era a ação. Não, era busca e apreensão. Ou seja, revirar a tua casa, papéis, né, para buscar aí provas contra alguma coisa. Foi a 4ª vez que eu sofri busca e apreensão. E essa busca e apreensão, ela é em função do inquérito, mais um, né, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, contra Eduardo Bolsonaro. Ele acusa Eduardo Bolsonaro de estar conspirando contra a soberania do Brasil, lá nos Estados Unidos. Logo, o país que é o berço da democracia, o país mais livre do mundo, tá, sendo acusado disso. Ou seja, Alexandre de Moraes está criminalizando o parlamento americano e o Departamento de Estado de Donald Trump. E como é que foi a sua reação? Como é que o senhor reagiu quando eles chegaram na sua casa? Surpresa, mas a gente espera tudo, né? Tudo pode acontecer com esse ministro Alexandre de Moraes. Então, em cima desse inquérito que o Eduardo está respondendo há 2 meses, essa busca e apreensão. E eu estou, então, segundo Alexandre de Moraes, incluído no plano criminoso do Eduardo, que atenta contra as instituições brasileiras, porque eu fiz uma doação de dinheiro para o meu filho. O meu filho foi para os Estados Unidos, e na época do Carnaval, e o Alexandre de Moraes encaminhou ao Procurador-Geral da República o parecer dele sobre a apreensão do seu passaporte. E em 5 dias responder. Meu filho ficou sabendo e ficou adiando a volta para cá. No 18º dia, que o PGR não se manifestou, ele ocupou as suas redes sociais e falou que não voltaria ao Brasil até essa decisão do passaporte aí. Quando ele falou isso pela manhã, por volta de meio-dia, o procurador se manifestou contra a apreensão do seu passaporte, dizendo que tudo que estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, era legal, nada de anormal, e no final da tarde o Alexandre de Moraes arquivou. Mas o meu filho ficou preocupado com isso, que poderia acontecer uma sanção na volta dele ao Brasil. E anunciou então que ficaria nos Estados Unidos, pediu licença à Câmara, tem direito a 4 meses de licença, e continuou trabalhando junto ao Parlamento americano, junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, na busca de liberdade e a volta à normalidade do Brasil, a volta da democracia aqui no Brasil. Eu quero continuar nesse assunto, mas o que eles encontraram, falando, já que a gente está falando, né, da busca e apreensão hoje, o que eles encontraram na sua casa, presidente? Eu tinha lá 14 mil dólares e 7 mil reais. O que me surpreendeu quando uma agente da Polícia Federal estava com o dedo sangrando, perguntou onde era o banheiro. Eu apontei o banheiro para ela voltou com um pendrive na mão. Não sei o que tem naquele pendrive, não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. O senhor não viu esse pendrive, não conhece? Eu nunca abri um pendrive na vida. Se eu tivesse algo comprometedor, não estaria em casa. Eu não sou criminoso. Tanto é que meu telefone não tem senha. E por que o senhor tinha esse dinheiro em casa? Era para uma eventual viagem? Por que o senhor tinha esse dinheiro? Ajuda algumas pessoas e uma possível viagem. Lá. Todo o dinheiro apreendido, 14 mil dólares, eu não acho que é uma grande importância, né? Eu tenho o recibo do Banco do Brasil. Foi fotografado pela Polícia Federal. Eu tenho cuidado ao guardar o dinheiro, botar o recibo do Banco do Brasil, dólar comprado no Banco do Brasil, ou seja, dinheiro meu mesmo. Que se fosse o caso... Era um dinheiro declarado, era um dinheiro oficial? Não, foi basicamente esse ano, foi tirar esse dinheiro. O ano que vem, se tivesse o dólar em casa, entraria no imposto de renda. E o senhor agora não pode falar com seu filho, o senhor não pode falar com embaixadores, o senhor vinha falando com embaixadores fora do Brasil, não. O senhor vinha falando com autoridades internacionais? O Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos aqui, tem um encarregado de negócio. A ideia minha era procurá-lo para conversar sobre a questão da tarifa, né? Se bem que nós sabemos que essa tarifa está no mundo todo, o percentual maior veio para o Brasil, uma decisão do Departamento de Estado americano. Não teve ingerência nossa pelos 50%. Eu até relembrei de uma coletiva ontem, em 2019, o presidente Trump, lá, eu aqui, havia intenção de sobretaxar o nosso aço de alumínio. Conversei por 15 minutos com o Trump,
negociamos, ele é duro na negociação, tá? E chegamos a um acordo, sempre eu reconhecendo o meu lugar. O americano tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso, então não é uma igualdade. Eu sempre tive humildade para conversar com todo mundo. E humildade para conversar também quem tem um PIB menor do que o nosso. O Trump se sensibilizou e não taxou alto. Entendo eu, se eu fosse presidente da República, essa questão da taxação seria semelhante ao que ele fez para a Argentina, porque ele gosta muito do Milei, gosta de mim, ninguém pode negar isso aí. Ele convidou para sua posse 4 chefes de Estado e eu, que era ex-presidente. Alexandre de Moraes não liberou meu passaporte. Ou seja, ele é o ditador mor aqui do Brasil. Ele decide qualquer coisa, sua liberdade, sua soltura, delação premiada, um só a meu respeito, ele participa da delação, faz chama Fish Expedition, né? Pesca probatória sobre o telefone. E se ele liberasse seu passaporte, o senhor iria imediatamente para os Estados Unidos? E o que é que o senhor diria hoje ao presidente Trump? O que eu falei, né, na coletiva ontem, caso tivesse o passaporte, pediria uma audiência para o presidente Donald Trump, pediria, tá? E ele concedendo ia conversar sobre questões do Brasil. Agora, todos os países que sofreram algum tipo de taxação foram para a negociação. O Lula até hoje não conversou com o Trump. O ministro das Relações Exteriores não conversou com o Marco Rubio até hoje. Por que a relação está abalada? Por ocasião das eleições americanas. Lula torceu pela Câmara, né? E declarou, com a volta do Trump, seria o retorno do nazismo e do fascismo contra a face. Já começou ali acusando de fascista e nazista o candidato Donald Trump. E ao longo desse tempo todo, o Lula, mais de uma vez, de novo aqui no BRICS, a semana passada, falou que deveriam procurar um novo padrão financeiro para substituir o dólar. E o Trump tinha acabado de declarar que, se isso acontecer, seria como perder uma guerra mundial. Ato contínuo, né? O Lavrov, lá da Rússia, falou que a ideia foi do Lula, né? O Lula também mandou o vice-presidente Geraldo Alckmin numa cerimônia política no Irã. E ao lado ali, 5 terroristas, do Hamas, do Hezbollah, né? Tal, aí só falta um ser eliminado, todos já foram eliminados lá. E eu vejo agora que o Lula que mandou Alckmin conversar com o governo americano, com essa vida pregressa dele, não tem condições. Há poucos meses... Quem deveria, pegando essa deixa? É o presidente da República. O presidente Lula deveria ir aos Estados Unidos e conversar. O senhor não tem passaporte hoje, o senhor não tem como ir, mas o senhor poderia mandar uma carta, o senhor poderia, né, tentar uma audiência online. O senhor pensou em fazer isso para conversar sobre essa situação entre Brasil e Estados Unidos? O governo brasileiro chamou a atenção do governador de estado mais importante do Brasil, que é São Paulo, e quem trata dessas questões são eles. Agora, acredite se quiser, a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos está de férias. Tá? E o ministro das Relações Exteriores está na Europa. O que me parece que eles querem o confronto. Querem o empobrecimento do Brasil, que está acontecendo. Quem quer aplicar recursos no país onde há uma estabilidade política e jurídica, como nós vivemos aqui no momento. Até no meu processo. Eu não tinha que estar respondendo no Supremo Tribunal Federal. Seria a primeira instância. O Lula foi a primeira instância. Por corrupção. Comigo não tem nada de corrupção. Zero. E por que o senhor acha que o senhor está no STF? Porque eles querem me condenar. E o senhor se sente já condenado? Porque... Não há a menor dúvida que querem me condenar. Tanto é que nem pelo plenário seria julgado. É por uma turma específica onde Alexandre de Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então eu não tenho dúvida da condenação. Agora, o senhor não teme que essa situação possa sair de controle, que haja uma animosidade muito grande entre Brasil e Estados Unidos e que isso possa vir a prejudicar o Brasil? Olha, o Brasil já está prejudicado pela forma de o governo agir. Tá? A questão ideológica, o Lula botou na frente. O Lula provoca o tempo todo o governo americano. Tivemos aqui, há pouco tempo, um navio iraniano aqui. O que esteve fazendo aqui? Um navio esse que havia sido censurado, né? Nesse sentido aí. Então, uma série de medidas do Lula, como por exemplo, ele condenou
o ataque ao Irã. Ele esteve, Lula, ao lado do Hamas, naquele episódio daquelas mais de 1.000 pessoas executadas lá em Israel. Ele está sempre, houve um pedido americano, informal, basicamente, né? Potencializado por parlamentares aqui, para que o Comando Vermelho, o PCC, fosse considerado grupos terroristas. O governo Lula não aceitou. Não aceitou. Que já tem o PCC, o Comando Vermelho, está se enraizando pelo mundo todo, inclusive o próprio Estados Unidos. Agora, se o presidente Lula fosse negociar hoje, o que é que ele poderia negociar? Quer dizer, o que é que o Brasil pode oferecer neste momento para melhorar essa situação e evitar um confronto ainda mais grave? Olha, antes de responder a tua pergunta, o ano passado o Lula falou que resolveria a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja. Tá? Bem, eu não sei o que passa na cabeça do Trump. Eu tenho um profundo respeito e admiração por ele. Tá? Ele vai querer botar na mesa alguma coisa. Até ver 50, passa para tanto. O que eu tenho por lá de lá? Se bem que o Brasil cobra em média 60%, taxa em média 60% que vem de lá para cá. Tá certo? E ele busca sempre uma paridade. O que o Trump está buscando é uma certa paridade. Mas o Brasil hoje compra mais do que exporta, né? Não, mas se o Trump enfiou uma taxa na China e negociou, não vai ser com o Brasil que ele vai agir de forma diferente. Quer dizer, essa taxa a senhora acha que pode vir a subir, inclusive, além dos 50%? Se, segundo a notícia, né, o Brasil continuar negociando petróleo com a Rússia, vai passar para 100%. E ontem, notícia do governo federal que ele vai continuar negociando petróleo com a Rússia. Quem negociou diesel com a Rússia lá atrás fui eu, quando ainda não havia guerra. Estava na iminência de ocorrer, eu fui, negociamos diesel, porque nós temos problemas de abastecimento, e negociamos uma coisa muito mais importante, que são os fertilizantes. Foi 3 horas de conversa com o presidente Putin. Então, logo, teve meia hora de conversa mais descontração, mais 2 horas e meia de um assunto bastante importante para nós. A nossa economia aqui tem o agro como carro-chefe. Se faltasse fertilizantes, você ia perder em produtividade. Íamos ter um baque econômico. Agora, não se falou em fertilizante russo ainda. Se bem que nós temos fertilizante no Brasil, mas está em terra indígena. Presidente, o senhor tem falado muito do seu apreço pelo presidente americano, da sua gratidão. Como é que é a relação dos senhores? Assim, o senhor trata ele com muito carinho, ele também fala que o senhor é um homem honesto, embora tenha dito recentemente, olha, nós não somos amigos, mas ele é um homem muito honesto, um homem que trabalha pelo seu país. E o senhor no mesmo dia falou, eu sou apaixonado pelo presidente, sou apaixonado pelos Estados Unidos. Como é que é essa relação, exatamente? Olha, a costa africana voltada para o Brasil tem quase uma dezena de bases chinesas. Tá? Tem uma base no sul da Argentina. A China está dentro da Venezuela, juntamente com a Rússia. O que eu entendo do que aconteceu no passado e em outros momentos também, há uma preocupação americana com a invasão chinesa. Eu não permiti a venda do Porto de Santos para a China. Eu não permiti que o parlamento brasileiro levasse avante um projeto para venda de terra para estrangeiro. Cada município, o equivalente a 20% da sua área pode ser vendido para outro país. Eu chamo isso de invasão silenciosa. A China vem tomando conta do Brasil. O que muitos veem aqui no Brasil, que eu sou a pessoa que pode frear a China, desde que tenha um país bélico nuclear do meu nome. Que país é esse? O do norte. Se você fala em BRICS, virou uma confraria de tudo que é ditadura e criminosos de guerra do mundo. Por ocasião lá do Dia da Vitória, em vez de o Lula ir no aterro do Flamengo, que é o local
reservado em memória aos heróis da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Rússia e ficou lá de ditadores e criminosos de guerra. Esse é o tipo de aproximação que o governo brasileiro vem fazendo. Mas o senhor se considera amigo do presidente Trump? O senhor se considera alguém que tem uma visão próxima? O senhor se considera um admirador do presidente Trump? Como é que o senhor coloca essa relação, por favor? O Trump já declarou que, pela primeira vez, ele teve um presidente no Brasil que tinha respeito pelo americano. Nunca, no passado, é muito comum idiotas atacarem os Estados Unidos para conseguir aplauso de um público sem conhecimento. Então, a maneira como nós conversávamos, algumas vezes reservadas, o potencial do Brasil em minério, em terras raras, tá? E locais para fazermos acordos de base americana, como Fernando Noronha, por exemplo. E se a China está pontuando a África, você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E eu, coisa que eu não falava, eu começo a falar, que não adianta eu ficar com isso e... Com essas medidas de hoje, o senhor acha que o presidente Trump vai se manifestar e vai, talvez, endurecer a posição em relação ao Brasil? Ontem foi a 5ª vez que ele se manifestou nas suas redes sociais. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Tenho profundo respeito e admiração pelo presidente Trump. E eu sei que ele gosta de mim. Se não gostasse de mim, não teria me convidado para a posse dele. Ficou chateado que o Alexandre de Moraes, é o que manda no Brasil atualmente, decidiu não fornecer o passaporte. O senhor está usando uma tornozeleira eletrônica, né? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Suprema humilhação. Eu tenho 70 anos de idade, fui presidente da República por 4 anos, nenhuma denúncia sequer de corrupção contra o meu governo, momentos difíceis como a pandemia, a guerra Rússia e Ucrânia, tivemos a crise hídrica enorme aqui no Brasil, e mesmo assim nós bem direcionamos a nossa economia, que é o carro-chefe de um governo, é a sua economia. Tínhamos um excelente ministro, o Paulo Guedes, que assim como os outros tinha carta branca para trabalhar. Nós chegamos a botar a taxa Selic no início de 21 a 2%, agora está 15%. O agro tem uma dívida com essa taxa Selic, em pouco tempo, impagável, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, e o Brasil está fechando o comércio com países democráticos. Nós estamos passando a ser dependentes na economia apenas da China, ou quase que apenas da China. Quando isso vier a acontecer, a China vai botar o valor no que nós exportamos aqui. O senhor, nesse momento, está impedido de falar com o seu filho Eduardo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Covardia. Covardia de um togado. Covardia. Até porque há poucos meses, na questão do passaporte, o Paulo Gonet, que é o chefe da Procuradoria da República, deu parecer contra a apreensão do passaporte do Eduardo, dizendo que o que ele estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, e agora passou a ser ilícito. Por quê? Porque a ditadura está avançando no Brasil. Eles me acusavam de dar um golpe desde quando assumi o governo em 2019. Toda semana tinha pelo menos uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no governo federal. Você não vê nenhuma intervenção agora em 2 anos e meio. Muito pelo contrário. Houve intervenção agora na questão do IOF, para manter o IOF. Lá atrás, quando diminuir IPI de 4 mil produtos, a Alexandre de Moraes interferiu para não diminuir de alguns produtos. Completamente ambígua a decisão. Ou seja, é um magistrado, tem superpoderes. A gente costuma dizer que aquele cão pastor, né, quando sente o gosto de sangue da ovelha, você tem que tirá-lo, afastá-lo do rebanho. Esse é ele. E como é que era a relação do senhor com o seu filho nos Estados Unidos até então? Vocês falavam todos os dias, vocês discutiam estratégias? Dia sim, dia não, no mínimo. Não tem estratégia. Tem dois filhos, 2 netos meus.
E ele falava que estava trabalhando sim, junto ao Parlamento, junto à Casa Branca, para que o Brasil voltasse à sua normalidade. Nós temos deputado federal preso por ter feito um vídeo condenado a 8 anos e meio de cadeia. No episódio do 8 de janeiro, parecido com o 6 de janeiro dos Estados Unidos, em 21, nós temos mulheres, várias, mais de 70 anos de idade, presas, condenadas a 14, 17 anos de cadeia como golpista. Golpe num domingo, onde as Forças Armadas estavam de férias, onde o Lula estava em Araraquara. E tínhamos como comprovar que aquilo foi uma manifestação que teve atos preparatórios da esquerda, com quase 200 câmaras que existem nas praças dos ministérios. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que as câmaras não estavam funcionando. Presidente, essa medida de hoje, ela busca evitar uma eventual fuga, que o senhor deixe o Brasil. O senhor em algum momento cogitou sair do Brasil? Nunca cogitei sair. Nunca? Em nenhum momento? Não. Esse processo que eu estou sofrendo é político, não é um processo normal. Eles querem, de vez, me tirar do jogo político do ano que vem. Eu sou o único aqui no Brasil, segundo pesquisa, que pode ganhar do Lula. Os outros ficam na margem de erro ou perdem para ele. E nesse momento, se o senhor não puder concorrer, nesse momento conturbado para o Brasil, quem seria a melhor pessoa para substituí-lo? Eu, por enquanto, apesar de tudo que está acontecendo contra mim, sou o candidato. Não passa pela minha cabeça indicar um outro nome. Até porque o que o governo nosso está fazendo, e o Alexandre de Moraes, é o lawfare, é o ativismo judicial. Eles começam a tirar do jogo político as pessoas que poderão ganhar do outro lado. Aconteceu na Venezuela, Maria Corina e Capriles. Estão inelegíveis por 15 anos. Aconteceu com Marine Le Pen na França. Tá? E assim vem acontecendo em alguns países do mundo. No Brasil não é diferente, é a mesma coisa. O senador Flávio, o deputado licenciado Eduardo tem falado bastante de anistia. Anistia é a saída? E depois eu quero ler um tweet que foi feito hoje para saber a sua reação, por favor. Eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. A anistia é pelo 8 de janeiro. Tá? Que foi uma manifestação que virou baderna. Inclusive o atual ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, falou que aquilo não foi tentativa de golpe. 2 ex-ministros, um da esquerda, Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista do Brasil há muito tempo, falou também que não foi tentativa de golpe. Nelson Jobim, que presidiu o Supremo e foi ministro da Defesa, também falou que não foi golpe. Várias personalidades, aqui não é golpe. O que o Alexandre de Moraes fez? Disse que foi golpe. Inclusive armado. Daí você vai na Polícia Militar, você vai na Polícia Legislativa da Câmara Federal, alguma arma foi apreendida? Não foi apreendida. Hoje, o senador Flávio, ele fez um tweet, depois ele voltou atrás, mas eu vou ler para o senhor. O justo seria Donald Trump suspender, me desculpe, a taxa de 50% sobre importações brasileiras e colocar uma sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola a liberdade, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer o próprio ego. Como é que a segunda metade, 100%. Ele usa o cargo público dele para impor o terror no Brasil. Hoje o pessoal tem medo de fazer um tweet, passar uma mensagem de WhatsApp. O país está apavorado, está com medo disso. No resto, eu jamais vou dar conselho ao Trump. Quem sou eu? Eu respeito. É um país que é exemplo para nós, e não nós exemplo para eles. Agora, que eu entendo que ele quer a negociação. Até falou que vai receber o Lula, não vai ser agora. Se bem que o Lula está dando demonstração que não quer ser recebido. Até fica falando em comer jabuticaba. É um analfabeto, jabuticaba se chupa, não se come. Certo? Agora o Trump quer botar uma coisa na mesa. A anistia não é para mim. Eu não estava no 8 de janeiro. Eu estou sendo condenado, julgado por depredação de patrimônio, como se eu estava na Flórida. Mas a anistia o ajudaria. Dessa forma o senhor poderia vir a concorrer em 2026. Teria que enfrentar 2 inelegibilidades que eu tenho. Uma, abuso de poder político, quando me reuni com embaixadores.
que é uma atividade privativa do presidente da República. E a outra, abuso de poder econômico. Porque eu subi num carro de som do Cida Malafaia. O carro de som não era meu. No 7 de setembro aqui, acabou o desfile, botei minha faixa lá para ser guardada e fui conversar com o povo. Ou seja, parece que isso aqui é um país de primeiro mundo. O Lula, antes das eleições, se reuniu com o tráfico no Morro do Alemão do Rio de Janeiro, ao conversar com os líderes regionais. Nenhum líder comunitário eleito sem a benção do tráfico. Presidente, como o senhor disse, negociar é uma coisa para o presidente da República, mas tem alguma coisa que o senhor possa fazer nesse momento para evitar a escalada de tensões entre os dois países? Quem está estimulando a escalada é o Alexandre de Moraes, é o próprio Lula. Agora, a anistia é um ato personalíssimo do parlamento brasileiro. Está na Constituição. Temos quórum para aprovar na Câmara e no Senado. E por que não vai para frente? O Alexandre de Moraes ameaça parlamentares e diz que, caso aprovem, o Supremo declarará inconstitucional. Ou seja, o poder do Supremo é enorme. Nós perdemos, o Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes. Presidente, algumas pessoas, alguns interlocutores nos disseram, quando vieram as medidas dos Estados Unidos, que o senhor... Mas que a expectativa de vocês, naquele momento, até então, era de uma medida em relação ao Supremo, possivelmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas não tarifas que pudessem aí colocar em risco as exportações brasileiras. Foi isso mesmo? Era isso que o senhor esperava? Olha, não existe lobby para você sancionar uma autoridade. Não é um grupo que vai para os Estados Unidos conversando com gente do Departamento de Estado, com o Parlamento que vai. Tem que ter fatos. Existem fatos em abundância que Alexandre de Moraes não respeita os direitos humanos. Que ele manda prender uma brasileira com dupla nacionalidade em solo americano por ter dado uma tuitada em 2021. Ele multa aqui a Starlink para atingir Elon Musk. Ele bota o Elon Musk no inquérito dele, chamado inquérito das fake news dele. O senhor tocou num ponto muito interessante, que algumas pessoas, alguns embaixadores, ex-embaixadores com quem eu conversei essa semana, me disseram, olha, essa questão não é política, essa questão não é jurídica, essa questão não é nem econômica, é sobre as big techs. É como também o Brasil está trabalhando, está tratando, as big techs. Qual a sua reação a essa afirmação? Censura. Nós temos a primeira emenda americana, que trata da liberdade de expressão. Aqui, não. Nós tínhamos na lei, no Marco Civil da Internet, artigo 19, a liberdade de expressão. E quando alguém extrapola, pode ser processado por calúnia, injúria e difamação. O Supremo julgou parte desse artigo inconstitucional e culpou, quer criminalizar o carteiro pelo conteúdo das cartas. Ou seja, o natural vai ser os Big Tech saírem do Brasil. Saírem do Brasil? Mas isso não será um prejuízo para o Brasil? É lógico, para todo mundo. Você, o teu comércio aqui, em grande parte, é voltado aí para o Zap. Mas será um prejuízo para elas também? Para todo mundo, para toda a economia. Porque o Brasil é um mercado enorme que interessa a muita gente. O Pix, o senhor acha que vai haver alguma mudança no Pix? Olha o que aconteceu no Pix. Foi no meu governo, novembro de 20. Nós criamos o Pix. Plena pandemia. Porque o Supremo deu os poderes para os governadores decidir como se comportar diante da pandemia. Eu, como presidente, que deveria conduzir. Está na lei. O Supremo tirou isso de mim, jogou para governadores e prefeitos. Então a maioria dos governadores, por exemplo, lançaram a campanha. Fica em casa, a economia a gente vê depois. O Brasil ia quebrar. Eu falei contra isso. Eu dei exemplo como enfrentar o vírus. Mas o senhor acha que o Brasil deveria fazer alguma mudança no Pix agora? Não, está muito bem o Pix. Está muito bem. Por que o Pix incomoda, então? São empresas que mexem com cartão de crédito,
nós tínhamos o DOC, né? DOC e TED, DOC TED no Brasil, que ficava uma parte para os bancos, então os bancos não gostaram. Com o Pix meu, que eu não admiti qualquer taxa, os bancos perderam em torno de 20 bilhões de reais por ano. Lógico que os caras ficam contra mim. A Faria Lima assinou a carta pela democracia contra a minha pessoa nas eleições de 22. E eles achavam que com a voz do Lula iam ganhar mais. E estão apavorados agora com a fuga de capital do Brasil. Agora, o senhor sempre teve o apoio, por exemplo, do setor agro, um setor que pode ser muito afetado pelas tarifas de 50%. Como é que está a sua relação com os empresários desse setor nesse momento? Pelas mídias sociais, 80% continuam comigo. Agora, o Lula, os erros do Lula, ele sempre tenta culpar alguém. Então, das mídias sociais, o Lula, eu não vou ter mais agora, o Lula vai ter. A minha que mais interage no Brasil. Tá? A gente conseguia mais que equilibrar. A gente ganhava o jogo da informação e não da desinformação. Como é que o senhor se sente agora sem ter acesso às mídias sociais? Covardia. Uma covardia. Isso não é democracia. Tirar a voz de uma pessoa não é democracia. Eu não estou condenado ainda. Respondo um processo sem pé nem cabeça. Caça às bruxas. O Trump não falaria isso sem ter conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Tá? O senhor pretende recorrer para voltar a ter acesso às mídias sociais? Eu vou ver o que os advogados querem fazer, mas você não ganha nada. Você não adianta você recorrer, você não ganha nada. Mas eles pretendem recorrer dessas medidas de hoje? Eu vou conversar com os advogados, eles vão se preparar. Tá? Agora, isso aí é uma covardia. Como é que o senhor pretende se posicionar daqui para frente sem acesso às mídias sociais? Bem, nas medidas adotadas contra mim, né, eu não estou proibido de conversar com vocês. Eu dou matéria para vocês. Ontem mesmo, ontem, fui no Senado e quando eu desci, estava toda a imprensa brasileira e falei por uns 40 minutos. Eles me ouvem. Logicamente nós sabemos que parte da imprensa nossa é de esquerda, mas me ouvem e eu dou o recado que tem que ser dado. Não tem nada de corrupção no meu governo. Das medidas colocadas hoje, qual mais lhe surpreendeu? Não poder falar com meu filho. Foi a mais dolorida também? Ele deu qualquer manifestação em relação a isso? Ele já emitiu uma nota, eu não tive conhecimento. Tem uma nota dele que já foi emitida. O senhor ainda não tive conhecimento. Mas as notas, o senhor pretende, através das notas, é dessa forma que o senhor vai manter o contato com ele? Eu não posso conversar nem com a esposa dele, que está lá nas medidas restritivas, né? Eu não posso conversar com terceiros em quem esteja no inquérito. Esse inquérito é exclusivo de Eduardo Bolsonaro. Ele está sendo acusado de atentar contra a soberania brasileira ao lado do Parlamento e Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não tem cabimento. Você acha que alguém teria poder de convencer o governo Trump ou o Parlamento a tomar essa ou aquela medida? Não. Agora, ele é bem relacionado lá, conhece com mais dezenas de parlamentares, com gente do governo, tem uma certa liberdade com a família do Trump, tá certo? E é uma pessoa querida. O senhor teme ser preso mais hoje do que ontem? Quer dizer, essas medidas de hoje... Isso daí, a princípio, pelo sentimento, que vai acontecer. E vai acontecer logo? O senhor acha que está se aproximando? Até o mês que vem. Até o mês que vem? Eu acredito que é o julgamento. Sim, mas tem um tempo, né, o julgamento. O senhor acha que até o final do ano... Mais ou menos 20 de agosto é o julgamento. Nunca se viu um processo tão rápido como o meu. E o senhor está pronto para isso? Como é que o senhor se sente? Não, estou com 70 anos de idade. Tenho uma vasta experiência de vida, né? Tudo pode acontecer. O senhor tem conversado, o senhor tem problemas de saúde? O senhor tem conversado com os seus médicos Tenho sobre isso? Tenho 70 anos e a facada tem reflexo até hoje. A questão de 2 meses, uma cirurgia de 12 horas. Obstrução intestinal. Isso está uma certa constância. Tá? Agora, o sistema não me quer preso. O sistema me quer morto. Que eu preso, vou dar problema para eles. O senhor tem medo de morrer? Não, eu já passei por morte, mergulhando, saltando de paraquedas e na facada. Mas o senhor anda com... Não, ninguém quer morrer. Eu acho que ninguém quer morrer, não. Ser o suicida aí, certo? Isso pode acontecer. Eu não sou imortal.
Eu tenho consciência que sou mortal. E sempre digo uma obviedade, né? Quando o ser humano ele consegue entender que ele é mortal, ele muda seu comportamento. Eu acho que Alexandre de Moraes se julga imortal. Quanta maldade esse ministro faz. Aquela senhora, Débora do Batom, com 2 filhos pequenos, 14 anos de cadeia, mais do que um homicida, mais que um estuprador, mais do que um traficante. É pessoal, é o que o Alexandre quer. Uma possibilidade, caso o senhor venha de fato a ser condenado, é que um eventual futuro presidente da República possa lhe dar anistia. Isso já chegou a ser conversado, por exemplo? Para mim, é para as pessoas que estão presas no Rio de Janeiro. O senhor não quer? Como é que eu posso ser condenado pelo Rio de Janeiro se eu estava na Flórida? Não tem nenhuma mensagem no telefone de ninguém eu tocando para cá. Muito pelo contrário. O governo brasileiro, chamada ABIN, né, mandou mais de 30 informes para o GSI, que é o Gabinete de Segurança Nacional, que estava lá o general G. Dias, amicista de Dilma Rousseff e do Lula, dizendo que haveria manifestação violenta desde quinta-feira. Isso aconteceu no domingo. As imagens que o Flávio Dino escondeu tem de uma tropa de aproximadamente 300 da Força Nacional que poderia impedir isso, e ficou num canto escondido. Houve um entra e sai no Ministério, no domingo, no Ministério do Flávio Dino, da Justiça, de várias autoridades. Mas tudo programado. Só não foi perfeito o golpe da esquerda porque eu estava fora do Brasil. Mas o senhor se sente mais vulnerável hoje, dado que o senhor está sendo monitorado, dado que as suas relações foram interrompidas? O senhor tem um sentimento de maior vulnerabilidade diante da situação? Eu estou no cadafalso. A hora que o soberano Alexandre de Moraes achar que tem que chutar o banquinho, ele chuta. Falando, queria voltar à questão do seu filho, Eduardo, né, com quem o senhor não pode falar agora. Ele voltará ao Brasil? Não, acredito que não. Se ele voltar, vai ser preso. Acabei de falar que tem um deputado federal, que não foi reeleito, mas foi preso enquanto deputado federal. Temos a deputada mais votada do Brasil, autoexilada, na Itália. A palavra dela contra um hacker valeu a palavra do hacker. A palavra de um contra o outro sem prova valeu 10 anos de cadeia. Presidente, caso o Eduardo fique nos Estados Unidos, como é que o senhor vê o futuro político dele? Ele poderá vir a buscar uma carreira política nos Estados Unidos? O que acontece daqui para frente? O Eduardo é um garoto inteligente, fala inglês muito bem, fala espanhol, domina o árabe, tem um bom relacionamento com o governo americano. Eu acredito que ele vai buscar, né, uma alternativa de se tornar um cidadão americano e não volta mais para cá. Enquanto Alexandre de Moraes tiver poder de prender quem ele bem entender, como deteve Jason Miller por 3 horas em 2021 no aeroporto aqui. E o senhor apoia integralmente toda a ação do deputado nos Estados Unidos? Não, ele é uma pessoa responsável, tá? Apoia, sim, as decisões dele. Ele está lutando por liberdade no nosso país. Ele, no meu entender, é um herói. A primeira-dama, Michele, também está seguindo carreira política. Ela provavelmente será candidata ao Senado, correto? Sim. Isso já está decidido que ela será candidata ao Senado? Em pesquisas, ela fica na frente do Lula aqui no Brasil também. Mas ela tem uma vida bastante discreta no tocante à política. E como é que ela se sentiu hoje? Ela estava em casa, imagino, na hora que houve... Não, eu não vou. Como eu não vou mentir para você, eu não vou te responder. Uhum. E como é que o senhor vê, quais serão os seus próximos passos daqui para frente diante dessa situação de hoje? Bem, temos uma realidade pela frente. Data marcada do julgamento. Julgamento, toda a imprensa diz aqui, com carta marcada. Estou condenado. 40 anos de cadeia. O senhor se sente emocionalmente pronto para isso? Eu já enfrentei muita coisa na minha vida. Caso o senhor não possa concorrer a essas eleições, o senhor pensaria em outras eleições no futuro? Depende, estou com 70 anos, tem um problema da facada, depende. Eu quero continuar servindo o meu Brasil. Eu quero também pedir isso. Falando ainda da questão da política, né? Nós vemos que o apoio à direita caiu desde as tarifas. O senhor não teme que o apoio continue caindo? Olha só,
não se acredita muito em pesquisa aqui. Elas dizem mais ou menos o que está acontecendo. A SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Lula, está gastando dezenas de milhões com influenciadores, que inclusive entram na presidência da República, lá no prédio, são filmados. São pessoas que têm, no mínimo, cada 1 milhão de seguidores. Tem gente que tem 20 milhões de seguidores e fazem a campanha em cima disso. São contratados, recebem dinheiro para isso. Usam robôs. O próprio Jornal Globo, há 2 dias, mostrou, né, o uso de robôs por parte da esquerda. Agora, com a minha página fora do ar, vai perder muito. Pode cair mais o apoio? Nas mídias sociais, sim. Como é que eu vou divulgar o que está acontecendo, dar a minha opinião? Mas, de outro lado, o senhor acha que o senhor pode ser visto como vítima diante dessa situação? Posso? Não, sou visto como vítima. Eu sou perseguido há muitos anos, não é de agora. Eu já fui acusado de tudo que você possa imaginar. Até de importunar a baleia. Respondi processo, fui depor na Polícia Federal, porque eu passei perto de uma baleia de jet ski. Tá? Fui acusado de comprar aí 10 milhões de reais de leite condensado. Para mim, deve ser. Fui exposto por ter comprado 30 próteses penianas no Hospital das Forças Armadas. O que eu tenho a ver com isso? De ter comprado 300 mil comprimidos e estar na fila. É o tempo todo. De ter comprado mais de 100 imóveis numa região de São Paulo. Eles tiveram o cuidado de ir em cartório, pegaram 11 parentes meus, desde 1990 até 2020, 31 anos, tudo que esses 11 parentes compraram, botaram como se tivesse recebido dinheiro meu. Como? Se eu nunca fui líder de governo, nunca tive um ministério comigo, nunca tive um cargo público comigo. Zero. Presidente, mais cedo, durante a nossa entrevista, o senhor disse que nunca cogitou fugir, nunca cogitou sair do Brasil. Alguém lhe disse que o senhor deveria? Olha, quando você está conversando com amigos, né, cada um fala uma coisa. Fala as coisas mais absurdas muitas vezes. Mas chegaram a sugerir para o senhor? Eu tenho que enfrentar, porque eu preso aqui, vai ser um problema para esse cara, que o Brasil está afundando na economia. É mais uma prova que você não tem democracia no Brasil. Você não tem um amplo direito de defesa. O que é o devido processo legal? Repito, eu tinha que ser julgado, assim como o pessoal que está preso aí, na primeira instância. O Lula foi julgado na 13ª Vara Federal lá em Curitiba, é o que tinha que fazer. E quando anularam os processos, diz que a vara tinha que ser no DF, ia começar tudo de novo. Ontem, em pronunciamento em cadeia nacional, o presidente Lula disse que essa situação é criada por alguns políticos, ele não citou nomes, e disse que esses políticos são traidores da pátria. Como é que o senhor recebeu, quando o senhor, imagino que o senhor estivesse assistindo, como é que o senhor viu essa declaração? O presidente que está ao lado de ditadores sanguinários, que está ao lado do Irã, do Hamas, não tem moral para falar nada. Vamos supor que venha uma tarifa para a Venezuela. O povo deve ir às ruas para defender Nicolás Maduro? Agora, é difícil você tratar com a verdade, mas nós sempre tratamos com a verdade. Eu fiz minha campanha em 2018, uma passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu conheço o Brasil a fundo. O Lula não conhece. Eu sei o que tem que fazer para tirar dessa situação que nos encontramos. Sei onde está o erro, como resolver dentro, que eu chamo, das 4 linhas da Constituição, que eu nunca saí aqui. Alguns me criticam por isso. Esse atual governo não joga dentro das 4 linhas. Ontem, coincidentemente, o senhor recebeu mais uma carta direta do presidente Trump, que o senhor respondeu, foi a quinta, né? Respondeu em vídeo, né? Como é que o senhor se sentiu quando o senhor viu a carta, quando o senhor leu a carta? Eu sou um ex. Repito, na posse dele, 4 chefes de Estado foram convidados. E eu, numa situação de ex, ele tem um carinho especial por mim. Ele despertou, ou eu despertei a confiança nele, em mim. Como disse, fizemos, nas minhas idas aos Estados Unidos, algumas reuniões reservadas. E não passo para ninguém o que aconteceu. Eu tenho um carinho especial por ele também, tenho gratidão da forma como nos tratou. Tudo que foi possível, conversamos, eu fui atendido. Lamentavelmente, a Covid nos pegou. Tá? O vírus causou
terror no Brasil. Li as 513 páginas do Parlamento dos Estados Unidos sobre a vacina e suas consequências. É estarrecedor. E no Brasil ainda, alguns defendem a vacina. Uma vacina que não passou pela terceira fase ainda, não passou por animais ainda. É que mexe no DNA das pessoas. Não quero entrar em mais detalhes, mas segundo esse relatório, deve ser lido por todos, para poder discutir essa questão. Mas, no Brasil, você não pode discutir certas coisas. Urna eletrônica, vírus. E se o senhor encontrasse hoje, agora, com o presidente Trump, neste momento, o que é que o senhor lhe diria? Como é que seria a sua atitude em relação a ele? Eu não falo inglês. Uhum. Tá? Não imagino, para mim seria motivo de satisfação, de alegria, ok? Dado o nosso passado. Eu acredito que ele torce por mim por ocasião das eleições do ano que vem. O Alexandre Moraes dobrou a aposta. Parece que essa medida de hoje, a tornozeleira, entre outras medidas restritivas, é para dar uma resposta pela quinta vez que o Trump cita o meu nome. Fala que eu sou honesto. Fala que esse processo é uma caça às bruxas. E é verdade. Que golpe é esse? Até eu conversando com um colega de Israel há pouco tempo, né? Falou, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ou seja, querem nos condenar via lawfare para nos tirar do jogo político ano que vem. O Lula, sem eu, ele ganha a eleição de qualquer um. Sem o senhor acha que o Lula ganha a eleição? Ganha a eleição. Ele tem a máquina na mão, usa a máquina, não interessa das consequências, coisa que eu não fiz. Eu tive um governo com teto de gastos, decidido na Constituição. Quando o TSE anunciou o resultado das eleições, na transição, ele acertou com o parlamento e acabou com o teto de gastos. Então não seria melhor, neste momento, já definir um candidato da direita, para que este candidato tenha condições de fazer uma campanha mais forte, aí tem 1 ano e meio pela frente? Que injustiça eu não poder concorrer. Que injustiça me chamar de golpista. Eu não posso ceder a isso. Eu sou o candidato. E aquele que, apesar de todos os ataques, está na frente do Lula. Eu tenho pesquisa em poucas semanas me dando 20 pontos na frente do Lula. Isso que nos apavora. Se eu tivesse 3, 4%, talvez nem você estivesse me entrevistando. Se o senhor voltar a ser presidente, o que é que o senhor fará de diferente do que fez no primeiro mandato? Você sempre tem o que melhorar. Como o Trump voltando, tem o que melhorar. Eu fui um presidente que escolheu os seus ministros, não aceitei a imposição de partidos políticos. Acredito que os ministros ditos palacianos, que são 4, né, tinham que ter um maior conhecimento de política, e não técnico, apenas como Monteiro. E errei por aí. Tinha que ter gente mais experiente na parte política. Na parte técnica, nós fomos aí nota 9. O senhor citou rapidamente o segundo mandato do presidente Trump. O senhor acha que ele está fazendo coisas certas? Ele está buscando uma guerra tarifária com o resto do mundo. Como é que o senhor vê essa postura do presidente Trump? Ele está buscando não uma guerra tarifária, mas contrapartida. A relação com a China. Se você não taxar alguma coisa, a China invade o mundo com seus produtos. O senhor acha que ele está fazendo um bom governo? Eu acho excelente governo. Por outro lado, né, o que nós podemos falar dos Estados Unidos? Compare as duas economias. Tem estado americano que tem o PIB maior que o Brasil. E ele está fazendo um governo, faça a América grande novamente. Nosso tempo está acabando. Presidente, eu quero fazer uma última pergunta. Eu sei que alguns repórteres hoje pediram para ver a tornozeleira eletrônica, o senhor disse não. Por quê? O senhor Eu vou mostrar que isso é uma humilhação. Talvez eu mostre no futuro, mas a humilhação. Esse é o objetivo do Alexandre Moraes. Requinte de crueldade. Quando você prende a Débora pelo caso do batom com 2 filhos pequenos em casa, isso é crueldade. O senhor resistiu em algum momento a colocar a tornozeleira? Não, não sem problema nenhum. Não é uma ação da Polícia Federal, é do Alexandre Moraes. Ele quer me tirar agora, não eu apenas, né, mas a minha participação no jogo político do ano que vem. Eu estou trabalhando para fazer um Senado forte, para equilibrar os poderes.
E hoje, no meu cálculo, hoje, dos 54 senadores, nós podemos ter até 44 alinhados comigo. Ele quer evitar isso. Tá ótimo. Bem, Muito obrigada, presidente. Deixa eu só tirar aqui o microfone dele. Presidente, você permite eu fazer um retrato seu? Deixa eu só tirar ali. Já deu. Avisa a Laís que vai baixar ao vivo, por favor. tá Tem legal. que avisar antes. Tá. Só um minuto, por gentileza. Samuel, os dois olheiros aí. Muito boa entrevista, está muito feliz. Excelente. Não, você aí tem duas de apoio com quem está te O senhor entrevistando. sempre gosta de falar a verdade. O senhor hoje falou a verdade com o coração. Vocês têm como depois de Coração publicar, me total. mandar fita para mim? Temos sim. A gente manda tudo, né? Fica, a gente tem que mandar o link, né? Pode cortar? Baixar. Baixar. Aqui. Pergunta pra Laís que eu vou baixar, que acabou a entrevista. Posso ir para o meu gabinete? Deixa eu só tirar o microfone do senhor. Eu queria tirar uma foto do senhor, um retrato. Sentado de pé. Com licença. Então, você como é que é teu sabe do seu gabinete? Se possível,